Bom dia, galerinha! Estão preparados para mais uma aula de espanhol? Hoje a gente vai fazer uma viagem para Peru. Gente, olha no mapa, ó. Tá vendo? Esse país, Peru, ele faz fronteira com o Brasil, com a Bolívia, com a Colômbia, com o Equador, além de... esqueci de falar do Chile. Com o Chile, além de ser banhado pelo Oceano Pacífico. O Peru é um país da América do Sul que abriga uma parte assim da floresta amazônica e a gente não pode esquecer de falar de Machu Picchu. Vejam aqui, Machu Picchu, isso. Por que eu tô falando de Machu Picchu, gente? Machu Picchu, ele na verdade, é uma antiga cidade inca na Cordilheira dos Andes, né? Então, essa região de Machu Picchu abrange o Vale Sagrado dos Incas, abrange o caminho, El Camino Inca, é assim que se fala, que é o caminho Inca, e a cidade colonial de Cusco. Vejam aqui, Machu Picchu, vejam Cusco. Essa cidade de Cusco é o que a gente vai falar hoje, tá? Mas vale a gente saber que Cusco é rica em sítios arqueológicos. Não podemos esquecer também que a capital do Peru é Lima, certo? Ela fica na costa árida do Pacífico, né? É um centro colonial preservado e tem coleções importantes da arte pré-colombiana. Ficaram interessados em conhecer esse país? E o que falar dessa cidade maravilhosa chamada Cusco, que fica no Peru? O que falar dela? Bom, eu já disse, né, que é uma cidade situada nos Andes peruanos, mas vocês não sabiam que ela também já foi capital do Império Inca. E agora ela é conhecida por seus vestígios arqueológicos e sua arquitetura colonial espanhola. Vejam aí na tela. É chamada a Plaça de Armas, La Plaza de Armas, melhor dizendo, que é uma praça central da cidade antiga, com arcadas, com varandas esculpidas de madeira, com ruínas de muralhas incas. Não posso esquecer também de falar do convento de Santo Domingo, que tem um estilo assim lindo, bem barroco, e foi construído em cima do Templo do Sol. Olha que massa! Pois é, esse Templo do Sol Inca era chamado Coricancha. Repetindo, Coricancha. Cancha, você sabe que significa assim, um estádio, um espaço aberto, então tem muito a ver com o que se fala, fazendo referência ao templo, né? Templo do Sol Inca, Coricancha. E por isso tem vestígios arqueológicos, logicamente, da cantaria inca. Ficaram curiosos em conhecer essa cidade? Quando a gente viaja, a gente come, a gente degusta os pratos típicos do lugar, né? Já que a gente está trabalhando com alimentos, com gastronomia, então a gente vai falar, logicamente, dos pratos típicos de Cusco, né? Então, veja, os pratos típicos de Cusco, ou seja, no Peru, revela-se uma mistura de elementos indígenas, né? Tem um pouco de elementos indígenas e um pouco do europeu. Na verdade, mais de elementos indígenas. E a culinária dessa área não se aproxima de inovações, de influências estrangeiras, né? Eles são muito fiéis a seus pratos. É por isso que se destacou nacional e globalmente, porque a gastronomia de Cusco é uma amostra da cultura andina. Então, eles usam muito forno a lenha. Na verdade, é a sua forma preferida antes do cozimento. Eles utilizam sabores que lembram a natureza, que lembram a terra. Por exemplo, ervas que são simples, mas temperam a louça. Gente, o mais interessante é o uso dos tubérculos como batata, porque eles têm em torno de 300 espécies de batata. Olha que interessante. O aipo, a mandioca, são usados para obter assim, sabores terrosos, ou seja, com gosto de terra. A figura da batata ela é muito importante. Por quê? Porque é nativa do Peru. Né? É um lembrete das suas tradições dos Incas. Como eu falei, existe cerca de 300 espécies de batata que são cultivadas no país. Então, esse ingrediente, eles trabalham com esse ingrediente fazendo vários pratos. Bom, quando a gente fala em gastronomia peruana, especialmente de Cusco, a gente tem esses 3 pratos que estão vendo aí na tela, que são assim, os mais tradicionais. Que é o ceviche tradicional, que é feito com peixe, né, e limão. A parrilla de alpaca,
Primeiro, o que é parídia? Parídia é um churrasco. Alpaca é esse animal que você está vendo aí, que é um animal sul-americano da família dos camelos, ou seja, um camelídeos. E, gente, olha para esse porquinho. É o porquinho da Índia, eles chamam de chui chactado, o nome do prato. Chui é o nome do porquinho. Como ele é feito? Chactado. Por quê? Porque ele é assado debaixo de uma pedra, né? Além desses pratos, existem outros também muito famosos. Por exemplo, tem o puchero. O puchero é uma sopa preparada com carne de peito de vaca ou porco e cabeça de cordeiro. Também tem o rocoto regenado, que o rocoto é uma espécie de pimenta grande. Qual desses pratos vocês ficaram com vontade de experimentar? Coloca aí nos comentários. Vamos repassar esse vocabulário de comidas e bebidas. Seria interessante que vocês estivessem com um caderno para poder anotar esse vocabulário para estudar para as avaliações. Vamos lá? Então, veja. A gente já conheceu alguns desses aqui, mas também tem outros novos, né? Por exemplo, que é o assunto de hoje, a gente vai trabalhar com el pollo, com la carne, el pollo como a ave, la carne e deixa eu ver se tem aqui o que eu quero, pescado. O assunto de hoje, na verdade, é esse aqui. El pescado, las aves, que el pollo é uma delas, e la carne. Vamos lá? Fazendo a revisão? Acompanhem. Eu só vou explicar quando o desenho não estiver assim muito claro. O resto é com vocês. Como já disse, a gente já trabalhou, é só uma revisão. La pizza, la hamburguesa, la ensalada, el café, el jugo. É importante que vocês saibam que el jugo também pode ser chamado de el sumo, escrito com laceta. El pollo, que é o frango. Preste atenção que existe el pollo e existe lagadina. Não é igual, não é a mesma coisa que acontece no Brasil. Você pede, eu quero uma galinha para comer. É uma coisa, eu quero um frango para comer, são coisas diferentes. El pescado, isso aqui eu também já expliquei para vocês, que quando você fala peixe, o peixe está vivo, ele não está próprio para ser consumido. Então, se você quer comer um peixe num restaurante, você não deve pedir um peixe. Como é que você deve pedir? Um pescado. El helado, que é o sorvete, las galletas, que são as bolachas, muito comuns las galletas rellenadas, ou seja, recheadas, el vino, la cerveza, la carne, que eu já falei, la pasta, que é a massa, la salchicha, la leche, el té, el pão lactal. El pão lactal é aquele pão de forma, feito de leite, né? Lactal vem de láctea. El sanduíche, ele é mais assim, ele também é utilizado como sinônimo, el bocadinho, mas na verdade tem uma variação de país para país. Por exemplo, Porto Rico, eles não falam el sanduíche, eles falam el bocadinho. Então é normal haver essa variante linguística, é muito normal. El jamón, que é o presunto, la sopa, la torta ou la tarta, que é o mais usual, la gaseosa, que é o refrigerante, e el queso. Aqui está o assunto de hoje, né? Esse vocabulário trabalhando alimentos, em específico, las carnes. Então, vocês têm carne em dados, em cubo, tá vendo? Carnes em dados, carne moída, jamón, que é o presunto, mais uma vez aparece, tocino, que é o tocinho, chuleta. Olha só essa palavra, chuleta. Essa palavra chuleta é uma palavra biléxica. O que significa isso? Significa que tem dois sentidos. Você pode usar para pedir uma chuleta de cerdo, enfim, ou seja, uma costela de cerdo, costeleta de porco, ou tem um outro sentido que é dar um tapa em alguém. Vou dar-te uma chuleta. Eu vou te dar um tapa. Viram os dois sentidos? Ok. Pollo, salchicha, costilha, salame, pescado, conserva de atum, gamba, calamar, pulpo, que é o polvo, que eu já expliquei para vocês, cangrejo. Agora, aqui já entrou um pouco dos mariscos, né?
E aí vem agora outras espécies, melhor dizendo, outras espécies de pescados e mariscos. Acompanhe. Almeja, cangrejo, anguila, pulpo, ostra, aqui é ostra, gamba. Sim, eu esqueci de explicar para vocês o sentido de almeja, né? Almeja significa molusco. Aí eu falei que cangrejo aqui embaixo apareceu, mas está muito claro que é caranguejo, não é isso, gente? Vocês já entenderam? Que esse anguila aqui é enguia, que o polpo a gente já tinha visto, né? Que é o polvo, ostra é ostra, gamba é camarão que a gente já tinha visto aqui, ó. Camarão. Assim como calamar, que a gente já tinha visto aqui, aparece aqui de novo. O que é um calamar? É uma lula. Aí, continuemos aqui, ó. Gamba, que é camarão. Salmão, que é salmão. Sardinas. Vieiras, que são vieiras, né? Em português também se fala vieiras em espanhol, vieiras em português. Tiburon, que é tubarão. Peixe-espada, atum, langosta, a gente já tinha visto aqui as conservas de atum, langosta, lagosta, merrilhon, que vai ser mexilhões. Hoje a gente foi para Peru, conhecemos a cidade de Cusco, falamos um pouquinho sobre Machu Picchu, não foi? Vamos conhecer os outros países latino-americanos? Vamos lá. Pega um livro de vocês, abre na página 109, Colores de Latinoamérica. Pegaram? Beleza. Olha só, diz assim. Um centro de tradições latino-americanas organizou uma feira cultural e lhes propôs aos alunos que escrevessem mensagens convidando as pessoas para visitar o seu país. Escuta e leia o que escreveram alguns deles. Jesus, sim, equivalente a Jesus, é um nome comum, tá? Corrente, assim, no espanhol. Então, Jesus, a pronúncia é dessa forma, disse: Sou Jesus de El Salvador. Então, o primeiro país aqui latino-americano, além do Peru, que a gente já viu, é El Salvador. Marca aí no livro de vocês. Marcaram? Beleza, vamos lá. Las puertas de El Salvador estão abertas ao mundo. Visita nosso país e conhece el embelezo de las milenárias cultura maia. Então, quero que vocês prestem atenção nisso aqui, as belezas que são milenares da cultura maia. Assoma-te à la vitalidade. E no sentido de assoma-te, tipo assim, apareça, né? E aprecie a vitalidade e a exuberância de nossa geografia. Desfruta de nossas belíssimas praias e comueve-te. Quer dizer, você fica emocionado com a alegria de nosso povo. Seguro que não te arrependerás. Ainda na página 109, Susana diz o seguinte. Veja, eu falei Susana em português. Em espanhol, como não existe esse som de Z, a gente vai falar Susana. Sou Susana de Argentina. A gente vinha já trabalhando com a Argentina, a gastronomia da Argentina. Lembram disso? Beleza. Então, a gente já viu o Peru, a gente já viu El Salvador, a gente já viu a Argentina. Mira lo que sugiero a vos. Gente, isso aqui é um vosotros. O livro de vocês já vem trabalhando com vosotros, que, na verdade, o que é o vosotros? É a segunda pessoa do plural. Porém, na Argentina e em alguns outros poucos países, eles usam o vosseu. O que é isso, vosseu? É esse vos aqui, ó. A gramática não existe esse vos. Não existe, mas o livro de vocês traz, porque ele já representa a fala do povo, tá? É a oralidade. E esse processo de, em vez da pessoa falar vosotros, falar somente vos, é chamado vosseu, valeu? Como a gente utiliza esse verbo no vosseu, eu vou deixar pra gente trabalhar lá no final, na última semana de aula, ok? Mas já tem essa noção do que é o vosseu. Vosseu é o uso do vos no lugar do vosotros, ok? Vamos lá. Então, ela disse, sou Susana, da Argentina, olha o que eu te sugiro a você. Em auto, em micro ou em avião, venha a Buenos Aires. Então, venha para Buenos Aires, ou de carro, ou de ônibus, ou de avião. Busca-te um hotel no centro da cidade. Desperta-te a las 10, desayunar a umas medialunas, ou seja, você acorda lá pelas 10 horas,
toma um café. Medialunas, a gente já viu, a gente trabalhou, lembram disso? Que é aquele pãozinho com formato de uma lua, meia lua. Toma-te um jugo de naranja, então toma um suco de laranja. Salir a caminhar, a visitar livrarias de la calle Corrientes, entrar a um café. Passear por Puerto Madero. Porto Madeiro é o porto de Buenos Aires, é um ponto turístico muito bonito, gosto bastante de lá. Conhece também La Casa Rosada. Eu já mostrei para vocês que ficam lá Praça del Maio, né, 5 de Maio, e o Teatro Colón. São 3 pontos turísticos muito representativos da cidade de Buenos Aires. A la hora del almuerzo, siéntate em um restaurante e pide-te um bife de chouriço. A gente vem trabalhando já o vocabulário de alimentos e pratos típicos da Argentina, então vocês já estão familiarizados com esses pratos, não é verdade? Então, bife de chouriço com papas fritas. Papas fritas, batatas fritas, vocês estão lembrados. A la tarde, duérmete una siesta e a la noche salí a bailar. Veja, dorme-te. O que ele quer dizer aqui? Veja, eu já expliquei para vocês que alguns países hispano-americanos, com uma herança da Espanha que até hoje mantém a siesta, ou seja, lá na Espanha eles almoçam lá para as 2 horas da tarde, então eles chegam no trabalho, almoçam e sacam na siesta, ou então dormem uma siesta. O que é isso? Tira um cochilo. Eles dormem de 2 horas até 4 horas da tarde e depois é que sai para trabalhar lá para 4 horas da tarde, aí trabalhar de 4 às 8, ok? Então, veja que alguns países hispano-americanos, assim como Buenos Aires, como a Argentina, melhor dizendo, que é o país, né? Mantém esse costume. Falar a verdade, algumas cidades do interior da Argentina mantêm o costume exatamente como a Espanha faz. Tudo fecha 2 horas da tarde, fica aquele silêncio como se fosse dia de domingo, e aí todo mundo volta a trabalhar lá para as 4. Mas a verdade é que Buenos Aires não para não, tá bom? E quando ele diz assim, sai a la noche a bailar na Argentina, isso é uma questão regional, vamos dizer assim, é uma coisa própria da Argentina, eles chamam assim, vamos al boliche. Vamos al boliche, eles querem dizer vamos sair à noite, para curtir a noite, para dançar, para tomar umas copas, enfim. E agora, soy Marcela de Chile. Se tienes ganas de conhecer um deserto, ve a Chile e visita el Atacama. Se deseas esquiar, invita a tus amigos e viaja a Chile entre maio e outubro, quando la nieve es abundante. E se te gustam as cidades históricas, passeia por Santiago, que é a capital do Chile, né? E conhece o Palácio de la Moneda. Qual desses países que a gente viu hoje, vocês estão ficando mais interessados? Não acabamos ainda não, ainda tem mais um. Aqui diz, soy Raul de Cuba. Tinha que ser Raul, né, gente? Raul Castro? Lógico. Então, soy Raul de Cuba. Veja que ele tem um L final, então ele não fica com o som de Raul, como a gente faz em português. Raul, som de U. Ele tem que ter o som do U e depois a gente bota a língua até lá em cima para ter o som do L, Raul, ok? Ven a conocer la perla encendida sobre el mar. Perla é a pérola, né? Somos quase 12 milhões. Na Argentina você fala milhões, em alguns outros países milhões. Somos quase 12 milhões de cubanos esperando-te. Visita a Casa de la Trueba em Santiago, o ponto turístico, Casa de la Trueba, e baila com nós outros el son. Passeia por La Habana Vieja. La Habana Vieja, a Habana, né, é a capital de Cuba. Então, ele mantém uma parte da cidade onde na verdade, a cidade toda, ela é muito antiga. Então, a parte que é mais direcionada assim, para os turistas que têm uns apartamentos que são mais jovens. Mas a cidade, de uma forma geral, é mais uma Habana Vieja do que uma Havana mesmo, vamos dizer assim, contemporânea. E saboreia um helado de fresa e chocolate. O que é isso, gente? Nós trabalhamos, vocês têm que saber. Significa um sorvete de morango e chocolate. Então, helado, sorvete, fresa, morango, chocolate, todo mundo sabe. Aonde? Em Copélia.
ok? Olha só, quando a gente fala que é para comer, para experimentar um sorvete, né, um helado de fresa de chocolate, eles chamam isso de postre. O que é postre? É uma sobremesa. Visita o Museu de la Revolución e não te olvides, o que significa olvides? Quem lembra aí? Quem lembra? Não te esqueças de comprar-te uma camiseta de Che Guevara, né? Quando estés cansado, vete à la playa, como em Baradero, Caio Largo, e relájate em las águas calientes del Caribe. Gente, eu vou dizer para vocês o seguinte, todo mundo, um momento da sua vida, bote aí na listinha de viagens de vocês, em algum momento da vida de vocês, tem que conhecer o Mar do Caribe. É simplesmente, assim, mágico. Então, pessoal, desses países que a gente viu hoje, países latino-americanos, qual vocês ficaram com mais vontade, assim, de conhecer? Coloca lá na listinha de vocês o primeiro a conhecer. Vai ser o quê? A Argentina, vai ser o Chile, vai ser o Peru, vai ser Cuba. Qual desses vocês escolheram? Coloca nos comentários, eu quero ver a opinião de vocês. Agora, abra um livro na página 101. Voltaram. Beleza. Aí a gente vai trabalhar com expressões idiomáticas. O que é isso? Expressões idiomáticas é quando a gente usa algumas palavras que não têm o seu sentido próprio, ou seja, tem um sentido metafórico. Em português seria assim, eu digo assim, ele é uma manteiga derretida. Então, quando eu falo que a pessoa é uma manteiga derretida, você, ao pé da letra, você não vai pensar que é aquela manteiga derretida mesmo. Significa o quê? Que chora à toa. Esse é o sentido que é impróprio. O sentido próprio é a manteiga de fato derretida. O sentido impróprio, ou seja, o sentido metafórico, seria uma pessoa muito sentimental, que chora por qualquer coisa. Então, a gente vai conhecer algumas expressões idiomáticas, né, que são muito próprias de conversações informais. E isso é fundamental, né, para vocês usarem, entenderem e não se sentirem assim perdido numa conversa com alguma outra pessoa que fala em espanhol, beleza? Olha aí, na página 101. Olha os desenhos e relaciona as frases. E depois aqui pede assim, se escuta com seu companheiro, o que eu digo a vocês? O que deve ser feito em grupo? Como a gente não está na sala de aula, vocês devem fazer o quê? Ignorar. Mas, vocês vão ignorar tudo? Não, vocês vão ignorar só apenas a discussão. A gente vai fazer o restante, tá? Eu vou ajudar vocês, a gente pode fazer juntos. Vamos lá? Ótimo. Tem assim, el pobre está hecho polvo, por isso se acuesta com as gallinas. Se eu falar no sentido próprio, significaria o seguinte. Significaria assim, ó. Olha só. O pobre coitado, aqui, ó. Acompanha aqui, visto que não tá muito legal, mas dá para vocês olharem pelo livro de vocês. O pobre coitado está que é só o pó, por isso dorme com as galinhas. Vai ser o quê? Na letra... Vai ser esse daqui, onde ele está dormindo, tá vendo? Significa que ele tá tão cansado que ele vai dormir tão cedo, né? Quando a gente fala que dorme com as galinhas, quer dizer que ele vai dormir cedo. Ok? Entenderam? Então, quando você disser, el pobre está hecho polvo, polvo é pó. Por isso, se acuesta com as gallinas. Vamos para a letra B de bola? Se ha cansado muchísimo el pobre, ahora duerme a pata suelta. Repetindo, se ha cansado muchísimo el pobre, ahora duerme a pata suelta. Significa o quê, gente? Significa que ele se cansou tanto, se cansou muito, pobre coitado, que agora ele dorme como uma pedra. Onde vocês vão ver isso? Ele dormindo como uma pedra. Vocês vão botar a letra B. Olha aqui, ó. Ele tá dormindo como uma pedra. A pessoa chega, fala e não o escuta. Então, vocês vão colocar a letra B, ok? Se ha cansado muchísimo el pobre, ahora duerme com a pata suelta. A pata suelta. Vamos pro próximo? Companheiros, não hagamos la vista gorda, ok? A essa barbaridade. O que é? A gente não deve fazer la vista gorda. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, companheiros, não vamos fazer vista grossa a essa barbaridade. Então, a gente não pode fazer de conta que a gente não viu. A gente deve ir resolver o problema. Então, é a letra C. Qual imagem vocês acham? Aqui, ó. Vai lá, resolva seu problema. Não faça de conta que você não viu. De toda a verdade... marquem aqui, ó. De toda a verdade, não tenhas
pelos em la língua. O que é não ter pelos em la língua, gente? Ele diz assim, diga toda a verdade, não tenha papas na língua. Você não fique se pensando o que é que você vai falar. Fale tudo o que você pensa e acabou. Essa é a letra D. E aí você tá vendo aqui o pai conversando com o seu filho, então ele vai falar tudo, tudo, sem censura. Já sabes por que não has aprobado? Não vuelvas a las andadas e... Repetindo. Já sabes por que não has aprovado? Não vuelvas a las andadas e... Então, o que ele diz? Você já sabe porque você não foi aprovado. Então, não continue na vadiagem. Vadiagem. A las andadas, andando por aí sem fazer nada. Andar, andadas. Vadiagem. Essa é a letra E. Então, qual é que tá aí? A mãe tá reclamando com o menino, fica aí vadiando, vai, cuide na vida, vai fazer suas tarefas. E por último, a letra F, tem assim, Chico, no estés tan entre dos águas, ok? Hay que decidir-se. Repetindo, Chico, no estés tan entre dos águas, hay que decidir-se. E o que sobrou foi esse aqui. Ok, entenderam? Gostaram das expressões idiomáticas? Para a gente aprender, a gente tem que praticar. Brinque com... Seus colegas vocês não estão na sala, brinque com alguém falando essas expressões para poder aprender. Gente, isso vai cair na prova, tá? Estudem. Agora a gente vai começar com gramática, ok? E a gente vem trabalhando com o quê? Com o imperativo. E nós trabalhamos imperativo até então com imperativo regular, certo? Hoje a gente vai começar a introduzir os imperativos que são irregulares. E uma das irregularidades é chamado de ditongação. O que é isso? São verbos que têm seu radical o ou o e, e a gente troca esse o por um ditongo. E a gente troca esse e por um ditongo. Como é que a gente vai saber quando fazer isso? É necessário que a gente já conheça essas irregularidades, gente, lá no presente do indicativo. Aquele verbo que sofrer a ditongação no presente do indicativo também sofrerá, vai se manter, né, a mesma irregularidade do imperativo afirmativo. Por exemplo, se eu falo o verbo empezar, tem o e no seu radical. Então, eu vou trocar esse e por um ditongo, empieza. Então, a mesma coisa vai acontecer no imperativo afirmativo, ok? Então, veja só. Como é que eu faço para poder conjugar o imperativo afirmativo? É necessário que eu lembre como é o presente do indicativo. Então, vamos relembrar? Vamos fazer essa revisão? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, existem verbos que têm seu radical o o e o e. Mas são todos verbos que a gente vai usar para fazer essa ditongação? Não, somente os verbos que são irregulares. Então, repetindo, os verbos irregulares que têm seu radical o o, a gente troca pelo ue, e o e a gente troca pelo ie. Prestar atenção que tem duas pessoas que não vão sofrer essa ditongação. Vai continuar com o e mesmo, vai continuar com o mesmo. Quais são essas pessoas? Nosotros e vosotros. Porém, todas as outras pessoas, yo, tu, ele, ellos, vocês fazem essa troca. A gente chama de câmbio. Câmbio é essa troca da vogal E pelo ditongo IE, da vogal O pelo ditongo UE. Beleza? O interessante é que, apesar de eles serem irregulares, eles vão manter as suas terminações do mesmo jeito que os verbos regulares. Então, vejam, o verbo yo cuento é igual ao verbo, um verbo regular, amar. Eu amo. Vejam que termina com o o. Amo, cuento. O verbo poder vai ser a mesma terminação que seria de um verbo regular, tipo o verbo beber. Yo bebo, yo puedo. O verbo dormir tem também a mesma terminação equivalente a um verbo regular. Vejam, duermo, parto. Então, vejam, a irregularidade não está na terminação. A irregularidade está no radical. Ou seja, verbos que são irregulares, são todos os verbos? Não, somente os irregulares. Que tiverem no seu radical o O, você vai trocar pelo UE.
tiver em seu radical o E, você vai trocar pelo IE, beleza? Agora que nós já revisamos, que lembramos como é que a gente deve conjugar os verbos que sofrem a ditongação, a gente já pode aplicar essa irregularidade aonde? No imperativo afirmativo. Então, vocês podem abrir o livro de vocês na página 116, que eu já vou ajudar vocês a fazer o exercício. Vamos lá? Estou esperando. Ok? Ótimo. Então, vejam. O verbo empezar tem no radical o E. Significa o quê? Que ele vai sofrer a ditongação. O que é isso? A gente pega esse E e troca pelo IE. Se eu troquei no presente do indicativo, significa que eu também vou trocar no imperativo. Então, vai ficar, ó, empiezo, empieza, vocês vão escrever aí empieza com la Z e empiece com la C, ok? Tem essa adaptação ortográfica que a gente vai fazer com Z e aqui a gente vai fazer com C, ok? Preste atenção. Vocês já aprenderam aquela regra geral? Os verbos que têm o A na sua terminação, ou seja, da primeira conjugação, o tu vai ser A também. E o T vai ser E. A gente troca o A pelo E e o E pelo A. Lembrado disso? Ótimo. Então, vamos para probar. Em probar, o verbo no seu radical tem um O. Qual é a regra? Eu pego esse O e troco pelo UE, ok? Então, no presente indicativo, probar fica pruebo. Tá vendo aqui o ditongo? Do mesmo jeito vai ser no imperativo. Prueba e pruebe. Preste atenção que aqui é A. Por que aqui é A? Porque aqui também é A. Então, eu pego esse A e troco pelo E para ser formal. Agora, entender. Tem o E no seu radical, eu vou fazer o quê? Eu vou trocar por um ditongo, então vai ficar entiendo. E esse ditongo vai também aparecer aonde? No imperativo afirmativo, portanto, vai ficar como entiende. E por que eu estou colocando o E aqui, gente, para o tu? Porque o verbo é entender da segunda conjugação. Então, vamos repetir? Quando o verbo for da primeira conjugação, ou seja, terminado com a R, em tu, vai terminar com A. Quando ele for da segunda ou da terceira conjugação, ou seja, terminados com R e R, o que vai acontecer? Ele vai terminar com E. Então, vai ficar aqui como aqui, ó, pierde, duerme, muere. Já o usted, o que eu faço? Eu pego esse E, troco pelo A. A única diferença é essa, veja, entiende, entienda. Empieza, empiece. Prueba, pruebe. O verbo perder tem o E no seu radical, a gente vai fazer o quê? Vai fazer a ditongação, trocar o E pelo IE. Isso é o ditongo. E isso vai acontecer também no imperativo. Então, pierde, eu faço o quê? Terminou com E aqui, eu vou trocar pelo A. Pierda. Pierde tu, informal. Pierda usted, formal. Dormir, você tem o O, né, no seu radical, significa que você vai trocar o O pelo ditongo. Vai ficar duermo. Essa ditongação vai aparecer também no imperativo, então vai ficar como? Duerme e duerma. Aqui é com E, porque é da terceira conjugação. Se aqui é E, aqui vai ser A. Morir tem um O no seu radical. O que significa, crianças? Que eu vou trocar esse O por um ditongo. Então, o verbo vai sofrer essa ditongação. E se sofre aqui, vai sofrer também no imperativo. Então, vai ficar muere. E vejam, se aqui é E, no usted vai ser A, muera. Faça. E como ficaria no imperativo negativo? Gente, eu já ensinei a vocês que o imperativo negativo é fácil demais. Por quê? Porque você deve conjugar do mesmo jeito, copiando todinho, do tu até os teres. De onde? Do presente do subjuntivo. Então, veja, do mesmo jeito que no presente do indicativo teve essa ditongação, serrar vira cierro, volver vira vuelvo, vai acontecer aqui, ó, tá vendo? Então, tem essa ditongação, ó, cierres, sereis, cierre, cierem, vuelvas, volvas, vuelva, vuelvas. O que vocês teriam que perguntar a mim?
professora, porque esses com asteriscos não estão sofrendo ditongação. Eu já expliquei lá no outro slide. Por quê? Somente 2 pessoas não sofrem ditongação. Quais são as 2 pessoas? Nosotros e vosotros. Todas as outras pessoas, você vai colocar a ditongação. Então, veja, se eu conjugo o verbo cerrar no presente do subjuntivo, que yo cierre, que tu cierres, que él cierre, que nosotros cerremos, que vosotros cerreis e que ellos cierrem. O que eu vou fazer? Só vou colocar o no, tiro o eu, tá aí o verbo conjugado. No cierres, no cerreis, no cierre, no cierre. A mesma coisa acontece com o verbo volver. Tem um O no radical, tiro o O e coloco o E, que é o ditongo. Então, vai ficar como? Eu conjugaria no presente do subjuntivo. Que yo vuelva, que tu vuelvas, que ele vuelva, que nosotros volvamos, que vosotros volvais e que ellos vuelvan. Quais são as 2 pessoas que não sofrem de ditongação? Nosotros e vosotros. Todos os outros têm já a ditongação. Então, é só colocar o quê? O no. Não vuelvas. Não vuelvas. Não vuelva. Não vuelvan. Amorinhos, agora é hora de responder o que ficou faltando. A gente já fez boa parte, né? Então, olha aí o que está faltando. Vamos conferir? Vocês devem responder da página 108 até a 113. Aí pula. Vão fazer da 120 até a 121. Na 101, tem que estudar os verbos, né? Porque a gente já fez o exercício, né, dessa página. Aí pula para a página 116, só a questão 4. Porque lá tem uma outra irregularidade que eu só vou explicar para vocês depois do teste. Porque os outros verbos que têm a outra forma de regularidade é assunto da prova, tá? Agora, o que vai cair no teste? O imperativo afirmativo e negativo regular e aqueles verbos que sofrem a ditongação. Quais são os verbos que sofrem a ditongação? Os que têm o O no radical e o E no radical que a gente troca por um ditongo, ok? E o que vocês vão estudar para o teste, gente? Que vai ser na próxima aula, dia 17. O que vocês vão estudar? O vocabulário, que são alimentos, tá? Nas páginas 91, 92, 102. Mas vocês não devem esquecer as anotações do caderno. Lembra que a gente trabalhou, inclusive nessa aula, tem um vocabulário que a gente viu. El desayuno, las frutas, las verduras, la cocina. E eu pedi que vocês fossem anotando no caderno. E hoje a gente já trabalhou mais vocabulário que vocês, la carne, el pescado, que vocês devem anotar no caderno para facilitar na hora de estudar. Caso vocês tenham essa dificuldade, volta aí, pega o link e revejam todas as videoaulas anteriores, né, dessa unidade. Corre o vídeo, para somente na parte do vocabulário e repete com a professora até aprender, ok? Então, além disso, o mais importante é o imperativo afirmativo e negativo, que vocês vão encontrar para estudar na página 98. Aí pula 115, aí 115, 116, só a questão 4, porque a outra irregularidade não vai cair agora. A 118, só a questão 9. Lembra, também vai cair as expressões idiomáticas na página 101. E tem aquele exercíciozinho que a gente começou a trabalhar aí com matemática, países latino-americanos, página 112. E chegamos ao final da nossa aula, gente. Não esqueçam de se inscrever no canal, comentar aí embaixo, porque é onde a professora vê quem está acompanhando a aula. Já estão cansados de ouvir isso, né? Mas não podem esquecer que isso é muito, muito, muito importante. Gente, um abraço, cheio de saudade da professora e até semana que vem. Beijos!